Fala pessoal, bom dia. Terceiro dia de Febrabantec, tá todo mundo ouvindo aí do lado de fora? Legal, ó, todo mundo aqui em volta do stand da Núclea. Tô chamando essa aqui de Arena Núclea, porque ficou um espaço tão legal, né? A gente tá convidando todos os clientes para estar aqui com a gente. E estamos aqui no stand com duas feras do mercado aqui, o Cavagnoli e o Chiesi, eles vão se apresentar aqui. E a gente vai ter um bate-papo sobre meio de pagamentos no Brasil, cartões, Pix, futuro, vamos falar de bastante coisa, tá? Espero que vocês gostem desse papo. Deve ficar aqui entre 30 a 45 minutos e vai ser um papo muito produtivo. Vamos começar pela apresentação aqui dos nossos convidados. Cava. Aliás, Cava é só para quem é íntimo, tá? Assim, Primeiros o mercado é Cavagnoli. Mas pode ir Cava, não tem problema. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer muito pelo convite, tá? Da Núclea. Tá aqui com você, Lucas, com o Chiesi, cara, tá com pessoas que têm a competência de vocês, a empresa, né, de competência que vocês representam e pessoas legais, né, que é o mais importante de tudo. Então, muito feliz de estar aqui. Obrigado, ter um papo inteligente desse. Bom, me apresentando aqui, pessoal, meu nome é Marcos Cavagnoli, eu sou diretor de produtos de negócios digitais do Bradesco. Iniciei faz 8 meses na instituição, como parte ali do projeto da transformação, evolução digital, cultural do banco. Sou responsável pelas áreas ali de câmbio, pessoa física, consignado pessoa física, crédito pessoa física e na parte de pagamentos, contas, iniciação de pagamento para o banco todo, para todos os segmentos também atacado e PJ. E também conselheiro da Núclea, aqui da Núclea, com muita honra aqui, né, junto com... Aqui eu sou adjunto do Vinícius Favarão. Então, uma honra fazer parte também, contribuindo aqui na Núclea. Parte mais importante da carreira, né, Cava? É isso aí. E você, Chiesi? Boa, vamos lá. Prazer estar contigo também, Lucas. Super obrigado pelo convite. Obrigado à Núclea. Prazer estar ao lado do grande Cava aqui. Para mim já é Cava, já. Então, pode ir, é tudo Cava. Vamos espalhar. Super legal estar aqui. Para me apresentar para o público aí, sou o Ricardo Chiesi, sou sócio do BCG, né? A gente chama de Managing Director and Partner, é um nome bonito. Eu trabalho na indústria financeira já há quase 20 anos, dessa experiência toda. Fui criando expertise, a minha principal expertise é o tema que eu lidero para toda a América Latina e Ibéria, é o tema de pagamentos. Então, todos os pagamentos, né, meios, os APMs, né, os meios alternativos, cartões, cash de forma geral. Também lidero nossa prática de tecnologia digital no Brasil. Então, dessa ponte, né, é difícil separar serviços financeiros de tecnologia hoje em dia, acho que é quase que impossível, eu diria. E tenho longa experiência trabalhando na indústria no Brasil, na América Latina. Com todos os temas de pagamentos, além de temas de banco de varejo, banco de atacado também, mas meu coração sempre foi pagamento. Então, super prazer estar com vocês aqui. Não, o prazer é nosso. E assim, pessoal, eles economizaram aqui nas apresentações, mas assim, são basicamente dois dos maiores experts que eu conheço no mercado de pagamentos. E a gente está bastante honrado aqui, eu pessoalmente, de vocês terem aceitado o convite, tá? Bom, vamos lá, aquecendo os motores aqui, falando um pouquinho, depois dessa apresentação, um pouquinho de contexto, tá? Vou começar contigo aí, Cava. Nos últimos anos, o Brasil viveu uma revolução nessa indústria de pagamentos, né? Até mais recentemente, pandemia, teve uma emissão de plásticos gigante, né? Depois veio o Pix, entre outras coisas, o registro de recebíveis, muita coisa aconteceu no mercado de pagamentos. Como é que você enxerga essa revolução aí nos últimos anos que tem acontecido no Brasil? Muito legal. O que eu costumo até usar um termo que eu tenho que dar aqui o copyright para o Bruno Baldutini do Pinheiro Neto, né? Ele fala lá do tsunami regulatório, né? Que assim, ou talvez a gente tirar a palavra tsunami, densidade regulatória, né? O Brasil sempre teve uma inovação muito forte na área de meios de pagamento, né? Tradicional, mas a questão é o timing entre as coisas e a quantidade de coisas em paralelo, né? O próprio Open Finance, né? Então, na hora que você soma tudo isso junto e a forma como está encavalado, isso cria, né, toda uma pressão de mudança. E ela tem muito a ver com o momento que a gente está vivendo de tecnologia, até de ambiente no mundo, né? E a própria pandemia que você bem colocou, foi uma coisa horrível que aconteceu, mas ela acabou acelerando algumas coisas, né? O fato de você ter que estar remoto, ela forçou a decolagem de inserção digital e principalmente na questão de meios de pagamento como um instrumento de bancarização extremamente forte, né, no Brasil. Então esse cenário aqui, ele traz, acho que pelo menos de saída aqui, o que a gente pode colocar, o grande desafio, assim, eu sempre falo, vamos tentar olhar o ambiente. Isso aqui coloca uma complexidade que a gente fala muito aqui no setor, né, no setor de tecnologia, bancário, serviços financeiros, porque a gente é do setor.
Mas eu sempre provoco um pouco nessa linha. Vamos tirar o crachá e pensar no Brasil. Pensa a complexidade que isso está para a pessoa que não é especialista no assunto. Né? Pensa a complexidade que isso pega para uma PJ. Que, né, temos uma... O exercício de empatia é bem legal. A gente tem que pensar assim. Então, vamos fazer um pequeno exercício. A gente está falando assim, poxa, pessoas físicas. Né? Uma coisa interessante, eu tenho até experiência agora no Bradesco, trabalhar próximo de um público que eu nunca trabalhei. Poxa, você tem pensionistas do INSS, 35% não tem biometria. Uau. São pessoas que não... eu estava num outro podcast falando de biometria, importância para pagamento. Falei, gente, tem gente que não tem biometria. Então, né, olha a responsabilidade e a oportunidade que a gente tem. Cara, é inserção, né? Hoje, biometria é uma forma de inserção até cívica. Então, assim, né? Então, a responsabilidade é grande. Na hora que você vai para empresas, a gente tem um ecossistema de pequenas, médias empresas que é extremamente, né, ali lutando, vulnerável. E na hora que você tem toda essa mobilidade, é bom porque são novos produtos, eles vão auxiliar bastante. A gente pode comentar isso um pouco depois. Mas também engendra o quê? Complexidade. Complexidade, você precisa de ajuda. É muita coisa ao mesmo tempo. E fora o que a gente está falando aqui, o cara ainda ouvindo AI a cada 3 segundos. E mesmo nas grandes empresas, eu tive bastante experiência no assunto, você tem uma complexidade que é, por exemplo, como é que elas adequam o sistema de gestão ou ERP a essas novas formas que estão acontecendo. Até hoje, o grande limitante de adoção, por exemplo, de PIX, né, em grandes empresas é ainda processos internos, ERPs, e mesmo com todos os anos de lançamento e conciliação. Então, assim, você vê, para cada rol, você vai desde a pessoa mais vulnerável, até uma grande empresa, mais de 4, 5 mil de faturamento ano, ela tem dificuldade. Então, o ponto que eu coloco de saída como cenário é falar essa complexidade de ecossistema, a gente tentar tirar um pouco a visão de especialista, né, no assunto aqui, entre aspas, de que a gente vive nesse ecossistema, e eu sempre falo, se para a gente é complexo, cara, olha, imagina quem está fora. Né? Imagina que não tem nada a ver com essa brincadeira. Então, a gente tem uma obrigação de tradução, de ensinamento, não numa linha profissional, mas de ensinamento, de dar a mão para esse ecossistema, que é talvez a maior. Eu tenho 30 anos de experiência aqui no assunto, nunca vi. A gente já passou por momentos desses, quando lançou a TED, né? Por exemplo, você teve que dar a mão também. Mas, cara, não é nada parecido com o que tem agora. Então, também temos instrumentos como a própria AI que podem ajudar nesse processo, né, de suporte, aprendizado, se bem conduzidos. Então, é um ambiente muito interessante em termos de intensidade e complexidade, e ter essa empatia, que nem o termo que você bem usou, eu acho que é a grande tônica que a gente vai ter que ter para conseguir otimizar isso. Cara, eu acho que são uma das respostas mais legais que eu ouvi, cara. Inclusive, com essa visão de empatia. Porque assim, o Brasil tem essa, né? A gente tem muito early adopter, a gente abraça a tecnologia, mas a gente precisa abraçar também, obviamente, né? Na bolha, exatamente. Quem de fato é cliente, quem usa, né? Chese, deixa eu te fazer a mesma pergunta. Você que, cara, puxa aqui, queria te perguntar com um viés internacional. Você publica muita coisa em nível global, cara. A gente vê muitos reportes da BCG que você assina lá, você produz muito conteúdo legal. Como é que você enxerga essa transformação que o Brasil tem passado, e sobretudo comparando com o que você vê lá fora? Legal, acho que primeiro, super reforçando o ponto do Cava aqui do tsunami regulatório, né? A gente teve um movimento muito, muito legal e positivo do regulador brasileiro de olhar para as ineficiências e para os problemas que a indústria tem e buscar, através da regulação, e uma regulação, eu diria, não só sofisticada, mas arrojada também, né? O regulador brasileiro tomou alguns riscos, né, de dar alguns passos na direção de criar soluções, as contas de pagamento, depois o próprio PIX, toda a agenda do BC+. Acho que, sem dúvida, foi se não a mais, uma das mais sofisticadas e arrojadas do mundo. Tá? Isso, sem dúvida, foi um catalisador difícil de ver em outros lugares do mundo. Tá? A gente tem discutido com reguladores no mundo todo, Estados Unidos, México, Colômbia, Oriente Médio, e dificilmente se encontra alguém com nível de arrojo do regulador brasileiro. Eu diria que não foi só isso, né? Só isso não bastou. Acho que o que a gente teve e observou muito no Brasil, principalmente, nos últimos 10 anos, mais talvez nos primeiros 5 do que nos segundos 5, é uma existência de um capital, né, em busca de inovação, em busca de empreendedorismo, em busca de um retorno, que era muito presente no mundo todo, mas principalmente no Brasil. E ele encontrou no Brasil uma indústria que estava passando por um processo de transformação, né? Tinha um impulso regulatório, mas também tinha um impulso do bônus demográfico, né? O Brasil teve toda a entrada de uma população grande na economia, mas também
de uma classe social que estava ali ainda, né, entrando e aí aprendendo a transacionar, se precisava, que saiu do dinheiro e passou a usar cartão, passou a usar Pix. E isso tudo tornou a indústria brasileira de pagamentos muito atrativa globalmente. Quando você pensa em a combinação de crescimento e margem, né? A margem que existia na indústria, que era uma margem boa, ainda é uma margem boa, não é mais folgada, obviamente, a gente sabe que o mercado é super competitivo, mas é uma margem boa, diferente da Europa, que tem países já muito regulados, onde a margem dos emissores, a margem dos adquirentes é muito comprimida. Do Brasil ainda é uma margem saudável, dá para jogar, né? Com um crescimento muito acelerado. Então, essa combinação de crescimento e margem, né? Até a famosa matriz BCG ali olhava Sim. um pouco disso no passado, né? Era uma indústria muito atrativa. Então, ela atraiu muito capital. Era a vaca leiteira. Era a vaca leiteira. Era o Star, na verdade. Era o Star, alta. Você tem capacidade de crescer muito com margem alta. Então, você tem essa indústria que é atrativa, que atraiu muito capital de VC, de private equity, mas mesmo dos bancos, e trouxe muita inovação, né? Então, a indústria surfou, né, muito essa onda da regulação, aproveitou uma regulação que trouxe inovação e capitalizou em cima, tá? Acho que isso é único no mundo, tá? Se você olha ao redor do mundo, país onde você teve essa combinação de regulação favorável à inovação, à competição, com capital, né, e uma indústria que estava a fim de inovar e estava a fim de fazer, isso acho que tornou o Brasil bastante único, tá? A gente olha, né, mundo afora, você dificilmente tem essa combinação tão poderosa que o Brasil teve. Também um ponto interessante nessa questão da convergência ou tsunami regulatório é a interseccionalidade das verticais. Porque assim, elas são complexas em si, mas a interseccionalidade delas cria uma complexidade a mais, né? Então, quando você olha Open Finance, cara, tem todo um benefício, toda uma complexidade, todo um desafio. Poxa, aí você tem a iniciação de pagamento do Open Finance que interfaceia com o Pix. Cara, cria uma série de valores agregados, mas também desafios de implementação. Na hora que você fala, por exemplo, duplicados, né, escritural, cara, vai ter um impacto, como é que você pensa Pix. Sim. Então, também, isso é uma coisa legal de alertar as pessoas, eu falo, que não é olhar só a vertical. Então, você não dá para ter hoje uma visão só de monoproduto na questão. A questão é como é que isso cria, né, esses efeitos de impacto cruzado e como é que isso pode até utilizar. Às vezes, cara, as pessoas vão me perguntar, mas como começou isso, né? Começou ali em 2010, 2015 ou 2020 com o Pix? Falei, não, gente, pra gente entender onde começou esse movimento, a gente tem que voltar para os anos 90, ou que até antes, né? Quando a gente começou a falar de SPB lá atrás, o Brasil começou a ser um dos primeiros países realmente interoperáveis. Então, Real-Time Gross Settlement. Exatamente, RTGS, exatamente. Tem gente falando de lançar RTGS agora, né? Em 2025. O Brasil já é RTGS há 25 anos, pelo menos. Então, deixa eu aproveitar. O TED é um RTGS, né? Só para o público. Exato. Aliás, o Cavalli e eu, a gente participou da cerimônia de velório do DOC, né? 2 anos atrás a gente fez uma enterraram o Doc Over, né? Vou aproveitar e fazer uma pergunta para vocês dois, assim. Talvez só para organizar aqui, Cava. Você mencionou o Pix, eu queria pegar esse gancho, tá? Assim, o Brasil virou referência global, acho que tem poucos cases tão bem implementados aí quanto o Pix. No Brasil, talvez o UPI lá, enfim, na Índia, mas são cases raros, né? O que o mercado internacional pode aprender com a gente nesse caso do Pix? Então, muito interessante a pergunta. Eu tive a oportunidade lá na Índia, foi, se eu não me engano, 2022, eu fui visitar lá o NPCI, né, que é o órgão que é responsável pelo UPI, né, que seria o Pix, na Índia, e era interessante. Eu fui para aprender, né? Então eu obviamente perguntei muito, escutei muito, mas eu ficava chocado. Tinha hora que quase eu tinha que falar pro pessoal, falei, calma, peraí que eu vim para ouvir, né? Não vim para falar. E o pessoal, né, contava duas coisas, não, mas eu quero saber do Brasil. E assim, eu tinha que lutar, né? Porque eu falei, poxa, estou pagando minha viagem para aprender, não é para falar. Mas super interessante, assim, aquilo me deu um impacto que eu não tinha até noção de quanto, né, o projeto líder no mundo em termos de quantidade estava vendo o nosso impacto e, obviamente, com todo... Ali tem uma situação populacional na Índia que, obviamente, fomenta, né, de uma forma que não é outra escala, não dá para comparar. Mas eu vejo assim, o projeto do Pix, ele teve algumas coisas muito bem feitas, né? Então, a primeira questão que eu vejo assim, ele foi muito bem planejado. Então, um projeto nessa amplitude, nesse escopo, e aí, que nem o Chess falou, né, o papel do nosso regulador muito bem feito nisso. Então, né, é aquela visão de inovação regulatória, estudar,
ir visitar, ver o que está acontecendo, pesquisar. Essa preparação é extremamente importante, ainda mais em algo de complexidade nacional que é feito. Então, o segundo ponto é como é que você chamou os diversos players para co-criar. Isso também foi essencial. Se não tivesse sido feito dessa forma, a chance de falha teria sido assim astronômica. Você tem que chamar todo mundo, entender o que está acontecendo, ver perspectivas. Poxa, o cara com tal perfil, com outro perfil. E claro, você tem interesses conflitantes, normal. Faz parte de um órgão regulador arbitrar, né? Ele tem que aí ter a visão dele, país, regulatória. Mas é importante ouvir, falar, poxa, mas espera aí, tem esse ângulo aqui, poxa, tem um ângulo de facilidade, mas tem um ângulo de segurança. Né? Eu sempre falava desde o início, gente, cuidado porque instant payments é instant fraud, né? Eu falei, tem que comprar os dois juntos, eles vêm no mesmo pacote, não dá pra... Então você tem que, pagamento mexe rápido, você tem que botar controle de fraude rápido. Isso mudou, então, uma coisa interessante, você mudou a indústria de fraude, os fraudadores em si, e do combate à fraude na hora que você cria um outro tipo, né, de rail, estrutura de pagamento. A gente pensava fraude para cartão, para TED, DOC, né? Agora você tem que pensar fraude para Pix. Então, assim, esse é um outro ponto, né? Na hora que você implementa um projeto tão forte desse, tem outras coisas da indústria que se rearranjam, né? Então, isso foi um ponto também importante, né? Ver esse todo aqui. Eu vejo assim, o direcional também é uma coisa que é importante, né? O fato o direcional dado pelo Banco Central também foi um fator muito, muito incisivo na questão, né? Então, quando você compara com iniciativas de instant payments, né, semelhantes, por exemplo, os Estados Unidos, ele é aquela coisa meio cada um decide, né? Estado faz aqui, FedNow, o outro faz, não faz. Não decola. Você tem um ecossistema que potencialmente, né, se fosse feito no mesmo método do Brasil, eles estariam 3 vezes na nossa frente. Né? Mas assim, você vê lá, a iniciativa, a Euseli é uma iniciativa privada e, claro, como você faz uma iniciativa desse tipo, você não consegue ter a escala nacional que teve. Então, um ponto crítico do Pix, e aí pode ter alguém que seja contra ou a favor, mas eu particularmente sou bem a favor, é que ele teve uma implementação extremamente centralizada e direcional. Isso ajudou demais na adoção. Né? E talvez um quarto fator que foi importante foi toda a questão da estruturação financeira, que, claro, provocou um rearranjo, né, na forma de cobrar transações e tal. Mas, assim, na hora que você bota ela de graça, em de pessoa física meio e tal, você dá uma injetada grande. Mas o efeito da obrigatoriedade para a questão de você resolver o dilema de marketplace, né? Que senão fica aquele dilema do ovo e da galinha. Fala, não, mas eu vou fazer, mas se você não fizer... Aí, assim, eu faço com você, mas o outro fez do outro modelo. Então, putz, espera aí. Agora, assim, circula, né? Tô brincando aqui, 50% nessa rede, eu e você, e 50% nessa. O cara tem o PayPal, outro tem o Venmo, outro não sei o que lá. Ninguém tem de rede, né? A beleza do negócio é assim, cara, não importa onde é que você está, você vai fazer Pix, tem as mesmas regras, as mesmas regras de chave, tal. Então, na hora que você olha esse conjunto, talvez de 4 ou 5 pontos que eu falei, eles foram muito únicos. Alguém pode até falar, não, mas eu fiz esse parecido. Eu já ouvi assim, falei, cara, mas você não fez o outro. E eu sempre trago isso. Os grandes impactos de adoção tecnológica, de transformação, eles exigem, eu sempre trago essa palavra, interseccionalidade. É muito raro você falar, não, mas eu fiz muito bem especificação técnica. Fala, cara, mas você não deixou a obrigatoriedade. Não, mas eu fiz a obrigatoriedade. Cara, mas você não fez a questão de estratégia de preço. Não decola. Perfeito. Ô, Chess, deixa eu fazer a mesma pergunta. Aliás, quando eu estava fazendo o roteiro, eu lembro que a gente se conheceu em 2012 e a gente estava aplicando para o MBA, né? No fim, o Chess foi para Chicago e eu fui para Colômbia. Exato. Sorte dele. Não, sorte dele. Ele teve que conviver 2 anos comigo, meu. E eu lembro que a gente... Quando eu cheguei nos Estados Unidos foi chocante, né? Porque a gente pagava o aluguel depositando um cheque pelo correio. Sim. É assim que se paga aluguel. Você pega um cheque, manda pelo correio, o cara compensa daqui a... Quase 25% dos pagamentos nos Estados Unidos ainda é check in the mail. Uhum. Pois é, cara. E aí eu recentemente, agora em maio, fui pra lá, teve Brasil Week, eu visitei um casal amigo meu. Disse, puta, só vou passar ali no correio que eu vou deixar o cheque do aluguel. Caramba, meu, até hoje. O que o Pix ensina nesse, sei lá, os outros players globais, os outros, enfim, países, enfim? Eu acho que o Cava já trouxe vários pontos fundamentais aí, né, do Pix. Acho que teve toda a questão de, não só da obrigatoriedade, mas acho que o Banco Central teve o cuidado de pensar no público e ser empático com os públicos que iriam usar. Então, ser específico em relação à questão de usabilidade, de como seria comunicado, como seria a experiência, as jornadas de uso,
tempo, enfim, impossível cobrir tudo, né? Obviamente que depois a gente foi, ao longo do tempo, detectando pontos, né, de fragilidade do Pix, né? A questão do chargeback, a questão da fraude, etc. Isso tudo está sendo resolvido ao longo do tempo, mas foi uma regulação que ela já foi muito mais precisa, né? E definindo pontos importantes do que a gente olha ao redor do mundo, tá? A gente tem discutido bastante com reguladores, né, e com o setor privado também, com o setor bancário ao redor do mundo, e acho que todo mundo está sempre querendo saber esse porquê. Tá? Eu acho que tem uma coisa, né, também que eu comentei agora há pouco que é importante, que é essa questão do arrojo em relação a tomar alguns riscos. Né? Então, por exemplo, um dos grandes desafios nos Estados Unidos, além de você ter rails competitivos, né, que cria a dualidade que o Cava estava comentando, então você tem o FedNow, você tem o TCH, você tem alguns real-time payments de né, clearings menores, etc. Isso já cria uma dificuldade, né? Você já tem a não obrigatoriedade da adoção também, né? Então, você pode ser obrigado a adotar, mas não necessariamente obrigado a oferecer. Então, já cria uma complexidade. Mas mais do que isso, talvez o grande desafio ali é que você tem uma certa aversão a risco, né, que impacta muito a adoção. Então, por exemplo, o regulador americano ele decidiu já que FedNow não vai priorizar P2P. Porque, na visão deles, eles sofreram algumas corridas bancárias recentes, né, principalmente em 2008, mas teve outras agora, né, aquele banco lá, o banco de Palo Alto ali. Silicon Valley. O banco de Silicon Valley, que deixou o regulador muito preocupado de que um sistema de pagamento real-time payment, né, principalmente se você tiver uma possibilidade de P2P, colocaria a indústria em risco. Tem um risco, obviamente que tem, mas tem mitigadores, né? Então, a fraude é um outro grande exemplo, né? Óbvio, o Cava comentou bem, quando tem pagamento em real-time, a fraude também é em real-time. Então, sim, existem riscos de você adotar um sistema de pagamento em real-time, na escala e com os limites e com o modelo que o brasileiro tem. Só que se você não tiver o arrojo para tomar alguns riscos nesses pontos, não faz sentido para a pessoa, né? Você pode usar pagamentos desde que seja até $100 ou até R$500. Para que eu vou usar então, né? Se boa parte dos meus pagamentos vão fugir, eu vou ter que ter dois, vou ter que aprender a usar duas coisas. Para pagar uma conta maior, vou ter que ir no correio, deixar meu cheque, etc. Então, tem uma questão aqui de arrojo regulatório que foi importante também no Brasil e acho que a gente vê pouco ao redor do mundo, tá? E são vários fatores que somados, né, esses que eu comentei, que o Cava comentou, que quando eles todos funcionam em conjunto, você consegue criar um sistema que tem adoção real, né, em todas as pontas, na ponta da pessoa que paga, da que recebe, do merchant, da empresa, do governo. Isso tudo funcionando em conjunto é o que tornou a gente sucesso e é o que muita gente vem para estudar e às vezes tem dificuldade de entender. Esse efeito, eu sempre falo, né, esse efeito marketplace, porque se você olhar assim, tem muita coisa que a gente não acha que tem efeito marketplace, mas na verdade tem, né? Intrinsecamente uma forma estratégica. Marketplace, eu gostei do termo. Eu não sei se existe, tá? Eu falei aqui, pode ser. Criou um neologismo. Pode ser invenção minha. Mas quando eu digo efeito marketplace, assim, é toda vez que você tem essa questão de duas ou mais pontas. Ele pode ser múltiplo, ele pode ser bidirecional, ele pode ser multidirecional. Mas pega um exemplo mais simples, que é bidirecional. Cara, essa coisa do, não, eu começo ou você começa. Não, para mim é obrigatório, mas para você não é. Só de você colocar essa complexidade, você atrasa 10 anos uma adoção. Então, assim, parece simples, mas, sim, cara, já nasce natimorto. Não tem, né? O esforço, fica claro, aí o esforço da adoção, você fala, não, mas dá para adotar. Só que pensa assim, um esforço. Né? Quando eu digo esforço, assim, as instituições bancárias, de pagamento, lógico, o varejista, aí o cara fala assim, sistemas, na hora que você tem obrigatoriedade e ela começa a ver o Pix, ele não tem que falar assim, não, peraí, vamos um montão de usuário começar a usar Pix para depois você começar a usar também. Cara, é assim, num dia todo mundo tem Pix. Cara, isso... Tá. Tem uma coisa interessante que você trouxe lá eu tive uma conversa com o Managing Director de um banco europeu, umas 3 semanas atrás. Eles me chamaram para falar um pouco de Pix, né, queriam saber. Eu fui lá, a gente fez uma apresentação e ele também, eu não sabia, ele faz parte do conselho ali do SIPA, que é o Single European Payment Association, né, que é a rede de pagamentos comum ali da Europa. Eles estão pensando na implementação do sistema de instant payments, né? Chips. E justamente o ponto que ele me trouxe, ele falava assim, não, mas
e se tiver um bank run, né, uma corrida bancária? Aí eu falei para ele, cara, tem investigadores aqui, tesouraria, não sei o que lá, mas o medo deles, e eu não sei se tem alguma questão até da questão de risco de eventualmente alguma coisa mais séria, de conflito na região, eles têm um receio que possa acontecer um bank run. Liquidez, né? Boa, deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, Cava, assim, entrando aqui já no mundo que eu conheço bem, que é o mundo de cartões. O Pix vai matar o débito? Porque a gente olhou lá o número no ano passado, olhando o ABEX, até um pouco o Banco Central, você vê, o cartão de débito cresceu, né, em volume, em número de transações, na margem, mas cresceu, muito menos do que o crédito, do que o real, mas cresceu. E vai matar? Qual que é a tua visão? Olha, eu acho que assim, eu sempre olho, né, nessas visões de novo, de uma forma mais sistêmica, para a gente poder tirar ações estratégicas. O ponto é o seguinte, você tem espaços que são muito focados naquilo que melhor encaixa naquele espaço. E quando eu digo espaço, você tem um espaço de uso e tem a questão de perfil de persona. Perfeito. Então, assim, como é que... E aí falar, por que é importante isso? Eu faço talvez também umas comparações, eu falei, cara, é o seguinte, parafuso é com chave de fenda, prego é com martelo. Não tenta martelar parafuso, cara. Tipo assim, né, eu tenho um martelo, não, mas deixa, eu vi um parafuso, fala, cara, compra uma chave de fenda. Então, assim, na verdade, você precisa ter o quê? Uma caixa de ferramenta. Então, dá para fazer umas comparações. Então, eu falo, cara, na hora que você tem uma visão de caixa de ferramenta, você consegue lidar com parafuso e prego. Né? Então, você tem que ter essa capacidade de flexibilidade de coisas. Então, como é que eu vejo? Você tem espaços que fazem todo sentido praticamente para todos os rails de pagamento. Né? Eu brinco assim, cara, cheque ainda existe. A gente não, é verdade. Né? Tem cheque, cara... Cheque, eu brinco assim, cheque não existe. Eu não estou aqui comparando, obviamente as diferenças são muito grandes, mas indo aqui mais especificamente, você fala cartão de débito. Eu não acho que ainda chegou a haver uma substituição no estoque, mas houve no potencial de crescimento. Sim. Com certeza, se Pix não existisse, eu não lembro o número de crescimento, foi 2 ou 3? 2%. 2%. Cara, teria que ser 12%. Com certeza. A taxa seria, meus cálculos aqui, pelo que eu vejo no mercado, seria 12%. Então, isso é um indicador, quer dizer, ainda cresce, mas cresce, então já houve uma substituição. E o crédito cresceu muito mais, né? Cresceu 15%, então... Exato. Então, tem uma atenuação ali. Eu acho que assim, teve uma substituição no numerário, isso é fato, que foi hiper importante, a própria situação ruim da pandemia forçou isso e tal. Então, assim, cara, Ninguém mais tem 5 no bolso. Não tem 5 no bolso. Não tem, cara, não tem. Eu encontrei eu estava jantando com o pessoal aqui de Febrabantec nos jantares, a gente brincou numa mesa, né, ele falou, pô, aí um cara falou, cara, eu achei 50 contos, olha como é que a mente fica. Ele pegou uma jaqueta que estava assim encostada, sabe aquelas que você não usa há 10 anos? Aí a esposa, o marido pegou e falou, vou jogar fora. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, eu vou usar. Ele botou, ele sentiu um incômodo, uma coisinha cutucando. Era carteira. Ele tirou, ele falou, olha como o cérebro ficou ali. Ele falou, tirou, era uma nota de 50. Ele falou, mas a reação foi tipo, não processou que era uma nota de 50. E ele falou, antigamente você oba 50. Ele falou... Você sabia até um animal, porque tinha foto do animal, era onça pintada e tal. Bom, mas voltando aqui, então assim, eu acho que quando você fala... Primeiro ponto que é importante as pessoas pensarem estrategicamente aqui. Existem os espaços específicos e as coisas que tem que se... Eu falo assim, não tenta martelar, né, parafuso ou parafusar prego. Você tem que ter a consciência e uma visão muito boa de personas e contextos dessas pessoas. Né? Essas pessoas podem ser pessoas físicas, jurídicas, combinação de física e jurídica em contextos. Essa combinação do contexto, né, da persona, que é o que caracteriza, né, o indivíduo, pessoa física ou jurídica, e o contexto que estão, se você olhar esses 3 elementos, você fala, poxa, peraí, tem uma coisa que encaixa prioritariamente aqui. Então, cara, aí é o seguinte, ou usa martelo ou usa... Perfeito. Não tenta usar o errado. O que dá errado é quando você fala, não, cara, é o seguinte, eu só tenho martelo, a coisa aqui eu vou tentar forçar. Então, o que eu falo assim nessa questão de rails de pagamento você tem que ter, né, numa visão cliente de contexto, a capacidade de ter esses vários rails, essas várias opções, e com isso você levar o quê? A melhor jornada. Se você leva a melhor jornada, o que dê mais fit nesse contexto para essas pessoas, é onde a adoção vai disparar. Perfeito. Então, eu acho que tem espaço, você fala assim, poxa, cartão de débito tem esse espaço? Tem. É o espaço inteiro que tinha antes? Não. Cara, muito legal essa visão de produteiro mesmo que você tem, porque, cara, puxa, qual que é o fit para o cara que vai usar, para quem vai de fato fazer o pagamento? Não, você não tem a visão específica de uma ferramenta, tem a visão de N ferramentas, aí você
você atende. E no fundo, se você tirar aqui o nosso crachá e pensar como ser humano, né? Claro. Cara, é o que você quer, cara. Se eu tentar te forçar aqui, né? Você quer o chocolate aqui, né? 2 chocolates. Você fala, pô, eu gosto do meio amargo. Eu falo, pô, tem um leite aqui do caramba. Você fala, Cavalli, eu não gosto. O Pix por aproximação está decolando agora, né? Mas assim, até pouco tempo atrás, a gente já tinha abandonado as carteiras, né? Tava todo mundo já usando o celular, o smartwatch. Sim. E você não tinha ainda o Pix por aproximação. Então tocava, se você quisesse pagar alguma coisa, me conta a tua chave Pix. Aí você fala, eu digito, certo, tá? Puta, ó, digita a senha meio escondida. Paguei, tá? Era uma jornada um pouco complexa, né? Mas isso agora... é uma coisa interessante, depois, Chaz, eu te ouvir. Mas só para complementar aqui, então, essa visão de persona, essa visão de multi-ray, sempre falo, você tem que ter essa visão, esse arsenal de ferramenta para você conseguir, né, não ter uma visão verticalizada, ter uma visão horizontal. E uma questão importante, assim, eu sempre falo para as pessoas, tudo tem um timing de evolução e adoção. Não olha para o problema que está agora, olha para o potencial que vai crescer. Claro. Porque eu falei, todo mundo fala assim, Pix, não sei o que lá, conta, é uma ótima transferência. Eu falei, gente, o Pix não é uma transferência, é uma plataforma criada para se desenvolver casos de uso de pagamento. Eu falei para o cara, o que acontece? O ponto 1 dessa plataforma é em relação à transferência. Mas tem uma hora que ela vai ser em relação a boleto, vai ser em relação a cartão de débito, vai ter o Pix Crédito. E eu falei, de novo, tudo vai ter o seu espaço, mas esse espaço vai se reconfigurar. É normal. Eu quero fazer mais perguntas para você sobre isso aí, mas antes eu queria ouvir do Tiesi. Assim, Tiesi, a gente está vendo o Pix sendo muito bem sucedido. Como é que estão nesse contexto aí as adquirentes, as bandeiras? Como que elas estão se posicionando? Estão batendo de frente, estão abraçando o negócio? Como é que você vê aí a visão de quem já estava trabalhando nesse mercado antes do Pix chegar? Bom, acho que para nós consultores é ótimo, né? Porque assim, todo mundo tem dúvida, o que eu faço com esse tal de Pix agora, né? E essa é uma pergunta que vem me fazendo já, as pessoas me fazem há pelo menos 5, 6 anos. Acho que por um tempo que não durou muito, existia uma expectativa de combate em alguns players, não em todos, tá? Mas principalmente em adquirentes e bandeiras, talvez ali em 2020, 2021, até 22, 23, tinha alguns ainda que estavam, puta, como é que eu protejo a indústria de cartões do avanço do Pix, próprio débito, né? Muita gente perguntando, como é que eu melhoro o débito para que o débito seja tão bom quanto o Pix, tal, ou melhor. Então, existia essa visão. Acho que hoje em dia ela não existe mais. Hoje em dia já é muito claro para a indústria que o Pix é mais um rail de pagamento, que já tem o seu espaço, que deve avançar. Concordo com o Cava que não é um substituto perfeito para o débito também não é um substituto para o Pix. Cada um tem a sua função, tem o seu espaço. Eu gostei da analogia do prego e do parafuso. Mas o que a indústria agora percebeu, né, para os emissores, acho que desde o início, mas para adquirentes e bandeiras, é que eu preciso abraçar o rail. E ao abraçar o rail, acho que tem um efeito de segunda ordem que é super importante, que é o efeito da complexidade que o Cava estava comentando, né? Então, fica mais complexo para o pagador, fica mais complexo para o recebedor, fica mais complexo para o emissor, né? Então, para todos os elos da cadeia, você consegue agregar valor de outras formas, ajudando a reduzir essa complexidade. Dá alguns exemplos, né? À frente de caixa, você vai num supermercado, num restaurante, qualquer lugar onde você tem que fazer um recebimento. Agora você tem várias alternativas, né? Você tem o pagamento com o cartão físico, você tem o pagamento via wallet, você tem o pagamento via Pix, pode ser QR Code, pode ser chave. Isso tudo para alguém, para um caixa que não conhece do setor, etc., às vezes tem uma dificuldade de lidar. O próprio dono do estabelecimento, às vezes, não sabe mais conciliar aquele monte de bem. Então, para o adquirente, é uma baita oportunidade de você ajudar essa pessoa, esse estabelecimento, esse merchant, a gerenciar toda essa complexidade. E aí, gerenciar os recebíveis, fazer as antecipações, manter o seu fluxo de caixa, né, estável ali, previsível. Isso tudo é uma necessidade muito grande do merchant que o adquirente, com certeza, e o banco, né, todo mundo que tem a relação com o merchant pode ajudar. E aí, quando você fortalece essa relação, quando o merchant percebe o adquirente como alguém que está ali para para ajudá-lo, essa relação se aprofunda, esse adquirente muito provavelmente vai tentar fazer crédito, vai tentar oferecer uma conta. Então, isso é uma grande oportunidade para os adquirentes. Acho que a grande parte já percebeu isso, já está trabalhando nessa linha de eu sou um provedor que ajuda nas suas necessidades como pessoa jurídica, como merchant, que, by the way, tem os rails de pagamento aqui, aceitação de Pix, aceitação de cartão, etc. Isso é um by the way, né? Hoje em dia é quase que visto como uma commodity, mas viabilizador de uma relação maior. Mesma coisa das bandeiras, né? A gente fez trabalhos recentes para bandeiras de
entender como é que eu me alio ao Pix, né? E não necessariamente combato ele mais. E aí também, o Pix introduziu várias complexidades na indústria. Ele introduziu uma complexidade, por exemplo, de fraude, ele introduziu uma complexidade de settlement de transação, de autorização de transação que não existia antes. Então, os adquirentes, os emissores têm necessidades hoje que eles não tinham com cartão, ou que eram problemas já resolvidos e superados com cartão. Então, para uma bandeira que tem, por exemplo, né, N soluções de cibersegurança, de fraude, que já estão consolidadas para cartão, elas não estão consolidadas ainda para Pix. Então a bandeira tem uma baita oportunidade aqui de estender essa solução para esses outros jeitos. Então acho que hoje esse é o mindset da bandeira, né, de tentar apoiar esse ecossistema a lidar com o Pix, né, a lidar com todos os rails que vêm por aí, não é só Pix, né, e tratar o rail como mais um rail, né, o multi-rail. Então eu sou uma bandeira que eu te ofereço para transação de cartão, eu faço o clearing da transação. Para transação de Pix, não necessariamente quem faz é o Banco Central, mas eu te ofereço o serviço todos em volta. Então, acho que esse é o mindset. Então, tem bastante espaço ainda para continuar existindo bandeira, continuar existindo adquirente, emissor, com certeza, nesse novo mundo, por conta da complexidade que acho que o Cava estava comentando antes. Até quando você fala de bandeira, né, isso é interessante, porque o termo no Brasil a gente chama de bandeira. O termo americano é network, né, que é rede. Ele é muito mais preciso para... Né, a gente... Eu acho que ele traz mais essa questão de multi-rail intrinsecamente no nome americano do que no nosso nome, né? O que é uma coisa interessante que você falou, olha como é que as coisas exigem mudanças, né? Quando você fala o Pix ou qualquer sistema de Instant Payments, ele é intrinsecamente um sistema de A2A, que o pessoal fala account to account. A gente teve que evoluir muito a questão de contas. Então, às vezes o pessoal me pergunta, poxa, Marcos, o Pix é importante? Eu falei, cara, ele é só transferência. A conta passou a ser muito importante. Porque se eu tenho uma conta laranja ou fraudada, cara, é um problemaço. Então, o Pix existir faz com que o ecossistema de contas correntes de pagamento do Brasil tenha que ter evoluído de uma forma super forte. Vai ter que continuar evoluindo mais ainda. Então, né, você fala, poxa, é uma interseccionalidade importante, né? Então, a interseccionalidade, eu vou sempre trazer, né? Para o Pix dar alguns dos passos que ele vai ter que dar mais para frente, essa resiliência das contas passa a ser mais crítica. Existe todo um trabalho sendo feito e tal. Deixa eu aproveitar e voltar num ponto que eu queria ter te perguntado lá atrás, Cava. Assim, a gente falou de cartão de débito, o Pix garantido, que logo menos aí na agenda do Banco Central chega, mata o cartão de crédito? Só aquela pergunta fácil, né? Pix crédito, né? Na verdade. Como é que eu vejo? A minha resposta é não mata. Agora sim, pode existir uma reconfiguração na hora que você pega o Pix, né? Assim, porque o Pix crédito, aí a gente pode falar dos créditos, né? O certo é Pix créditos. No plural, né? Existe uma reconfiguração possível, sim. Aí eu volto na coisa. Por quê? Existem contextos e personas nesses contextos no qual uma jornada com as características intrínsecas do Pix crédito será com mais fit do que um espaço para cartão de crédito. Haverá contextos e personas nos quais as características intrínsecas de cartão de crédito vão ter mais fit. Entendeu? E por que eu trago isso? E também um ponto interessante de reflexão, né? A gente, quando você fala cartão de crédito, você está falando uma mistura de rail com crédito. Isso é importante, né? Eu falo assim, existe um rail de pagamento e crédito. Então, sei lá, dei 50 mil acho que o Lucas vale 50 mil. Cara, você tem outras visões do crédito atuando numa instituição financeira, né? Você pode ter crédito com garantia, crédito sem garantia, consignado. Você tem N amplitudes dessa. E, poxa, você pode colocar numa jornada de Pix algumas dessas amplitudes da sua vida de crédito? Sim, pode. Assim, algumas delas vão fazer um contexto muito interessante. Algumas delas, talvez você não possa ter este tipo de crédito, pode ter outro. Então, acho que essa capacidade, de novo, de quando você fala o Pix com diferentes tipos de crédito, né? Porque às vezes o pessoal no plural. Eu falo créditos, porque o pessoal fala, não, mas tem o Pix crédito que é desse jeito, tem o Pix crédito que é assado. Eu falei, sim, vai ter N tipos, assim, né? Dá para mapear uns 9 tipos que vão ter. Eu falei, a questão é qual que vai ser o crédito que é bom para o Lucas, que é bom para o Tiese, que é bom para mim. Poxa, nesse aqui é com cartão, poxa, então é cartão de crédito, nesse aqui é com algum outro tipo, poxa, tem algum outro tipo, de repente eu só posso ter um tipo de crédito, né, que, sei lá, exige garantia. Então você tem toda uma complexidade que você tem que você pode ter, né, de novo, nas personas e contextos, e ter essa ferramental a mais, sem dúvida, é benéfico para o ecossistema. Perfeito.
Você escapou da pergunta e não respondeu se ele vai matar o cartão de crédito ou não. Eu falei não no início. Eu falei eu falei não. Então a resposta é não, assim como acho que não mata o débito. Agora sim, reconfigura para alguns casos específicos de contexto persona, a resposta é sim. Perfeito. Deixa eu mudar um pouco aqui de áreas, tentar pensar um pouco agora em futuro. Assim, eu sei que é difícil nesse mercado de pagamento. Aliás, para muita coisa, sobretudo nesse mercado de pagamentos, é muito difícil tentar adivinhar o futuro, né? Vou fazer um exercício de futurologia aqui, pegar o Tiesi que está exposto a muita coisa em nível global, consegue ajudar a gente. Assim, tecnologia emergente, então tokenização, IA, como que essas coisas devem impactar o meio de pagamento, sobretudo no Brasil, nos próximos anos, na tua visão? Boa, vamos lá. Deixa eu puxar a bola de cristal aqui, só um segundo. Pergunta difícil, né? É muito ampla. Exato. Não, acho que, bom, tem N tecnologias aí que podem ter impacto. Talvez deixa eu escolher duas aqui que eu acho que são as mais importantes, tá? Primeiro, acho que tokenização, muito por uma necessidade do país ainda, né? De criar mais lastro, criar mais garantia para empréstimo. Você sabe, o Brasil é um país que tem spreads ainda altos, né? A taxa de juros do país é muito alta. Não só a básica da economia, mas a taxa de juros para o consumo é muito alta. Isso exige, e é um país que tem uma carteira de crédito, um perfil de carteira de crédito muito clean, né? Você tem muito pouco, de fato, do uso do dia a dia de crédito, tem garantia. Apesar de a gente ter tido avanços muito importantes, né, com cartão, na central de recebíveis de cartão, etc., boa parte da economia ainda roda com crédito clean. Então, quanto mais a gente puder, né, e avançar com a tokenização de ativos, né, desde coisas simples, né, como o Pix, a gente tem falado muito de tokenização do Pix, mas de trazer garantias para para baratear esse custo de crédito, não necessariamente significa reduzir margem, né, significa simplesmente reduzir, com a tokenização, reduzir a inadimplência e, consequentemente, eu consigo cobrar menos juros. Tá? Acho que isso é uma grande promessa e é uma grande expectativa que a gente tem para os próximos anos, tá? Blockchain está avançando, toda a tecnologia de cripto está avançando, mas ainda tem muito espaço para fazer isso e tem N casos de uso onde eu poderia pensar em tokenizar um ativo específico para reduzir custos. Tá? Então, acho que isso é uma expectativa, uma aposta grande na indústria. Segundo, acho que IA, assim, não tem o que dizer, né? A gente vê, talvez, esse movimento desses últimos 18 meses, 24 meses que a gente viu de IA, né, nos nossos debates, né, ele é mais intenso, ele é mais transformador, bem mais transformador do que foi a introdução do smartphone, né, há quase 15 anos atrás, né? Do ponto de vista de quanto ele deve mudar o comportamento das pessoas, né? Ele deve mudar drasticamente o comportamento de pessoas, de empresas, de indústria, etc., de como as pessoas vivem, né? Impossível viver, né, imaginar como era a vida sem smartphone hoje em dia. Tudo a gente depende do smartphone. E a gente imagina que nos próximos 10 anos a vida do planeta das pessoas vai mudar por conta da existência agora de uma IA que realmente consegue ser inteligente. Agora tem um debate aí, né, da Apple, diz que não é tão inteligente assim, etc. Mas, enfim. Eu vi o artigo, achei bem interessante. O artigo é bom, né? É bem interessante. Para essa pesquisa informal, o termo mais falado aqui na Febraban Tech é IA. Exato. Acho que é inevitável, né? É inexorável que IA vai transformar a forma como a gente vive, tá? Eu diria, em todos os aspectos. Isso, com certeza, se traduz em pagamento, né? A gente não tem ainda casos de uso claros de pagamento com IA, né? Tem ali, às vezes, um chatbot, alguma coisa dentro de um WhatsApp que você consegue fazer um pagamento, mas são coisas muito simples, né? No nosso dia a dia, quando você vai pagar, você não pensa em IA, né? E vice-versa. Quando você está usando a IA, você não fala, agora deixa eu pagar aqui dentro. Mas isso é uma coisa que com certeza vai avançar nos próximos anos. Mas de imediato já tem transformações importantes, né? Você tem IA para fraude, IA para conversão de venda, IA para redução de custo operacional, para tarefas de atendimento. Então, isso a gente já está vendo agora, né? A gente já tem trabalhado muito para todas as elos da cadeia para aplicar IA no que está ao redor do pagamento, né? Tudo que passa por qualquer atividade operacional onde se exige algum julgamento de alguma atividade, isso já tem uma aplicação imediata de IA. Acho que isso é para já. Mas nos próximos 5, 10 anos, acho que tem uma transformação grande, sim, para acontecer de IA, de você começar a fazer parte do nosso dia a dia e, consequentemente, pagamentos também é algo do dia a dia. As duas coisas vão se misturar em algum momento. Boa, Cava. Indo para a parte prática, assim, como é que os bancos estão se preparando para esse cenário com tecnologias
tipo tokenização, IA, entre outras, ou estão vindo aí, estão de alguma forma passando na intersecção aí junto com os meios de pagamento? Como é que vocês estão se preparando aí, para esse mundo com mais tecnologia em pagamentos? Acho que tem uma parte, né, que aí cada banco tem o seu, cada player aqui do ecossistema tem o seu grau aqui de posicionamento, como é que está. Mas assim, eu sempre falo, tem algumas etapas que você tem que passar. Por exemplo, modernização de sistemas, né? Você tem que ter sistemas modernizados, nuvem, microserviçados, isso é essencial para você poder ter capacidade, né, de reação e de composabilidade no que você está oferecendo. Você ter uma estratégia de dados muito bem montada, né? Muito bem montada. Então, eu falo assim, você tem que ser data by design, né? É uma coisa que você resolve depois. Claro, você resolve o estoque, mas você já tem que começar a nascer com isso pronto. Uma coisa que também eu sempre coloco aqui é a gente tem que ser AI first e AI responsive, né? Você tem que ter produtos, esses microserviços capazes de responder a AI, não só pensarem com AI. Até eu estava batendo um papo com uma empresa de tecnologia aqui, o pessoal falou, pô, mas nunca ouvi esse termo AI responsive. Eu falei, então, porque AI first é o seguinte, é você reagir, né, e colocar isso no design do produto e tal. Mas eu falei, você ser capaz de responder, eu falei, quantos dos produtos ou serviços você tem são capazes no tempo de começar a responder a um agente? Cara, porque daqui a um pouco você vai ter, né, brincando aqui um pouco da bola de cristal, me passa aqui deixa eu pegar aqui um pouco. Falei, cara, será que na hora a gente não vai ter pagamentos por agentes? Poxa, peraí, se você configurar o agente, e até assim, olha, um agente é o cara que quer pagar, mas tem um cara que, não, agente 2 que controla e verifica o pagamento. Fiz aqui super simples, você pode fazer isso com multi-agentes de uma forma mais complexa. Cara, você conseguiria programar para uma empresa tal, talvez algumas decisões de tesouraria bem melhor do que nós três faríamos aqui, né? Então, assim, é um ponto importante aqui nesse roadmap, né? E é uma forma bem prática. Por que eu coloco isso? Eu falei, gente, você não pode... isso aqui é now, né? Porque se você falar, não, eu vou fazer agora, imagina assim, que você está construindo agora alguma plataforma. Eu falei, poxa, eu não posso construir algo, né, que não seja sustentável pelos próximos 3 anos, 4. Como o horizonte de evolução de AI, ele está muito agressivo, eu falo assim, você não pode construir algo que você vai jogar fora daqui a 2 anos. Nossa. Então tem que se tomar... Acho que isso aqui é uma preocupação que ela tem sido muito discutida, muito solidamente vista, né? Particularmente a gente tem olhado bastante lá no Bradesco de uma forma bem sólida, bem profunda essa questão de como, né, trabalhar essa resiliência para a AI dos nossos produtos, e eu acredito que é algo que vai ser uma base, né? Apesar da futurologia, quando você fala assim, 2030, né? Você não sabe exatamente o que vai estar lá, tem algumas coisas que você pode falar que são capacidades basais, que elas dão uma resistência a N cenários futuros. Sempre acredito muito nisso, não? Assim, você não dá para adivinhar exatamente, você não tem como adivinhar exatamente o que vai acontecer, mas tem algumas coisas que você pode falar, cara, se eu fizer isso, eu fico resiliente a 70% desses cenários. Legal, porque, claro, é aquela história, pode cair um meteoro, né, aquela história, mas já caiu, né, assim, qual que é o cenário que você não tem resiliência? Cara, explodiu, sei lá, um pulso eletromagnético e não tem mais energia elétrica no planeta inteiro. Aí, cara, tudo bem. Aí, exatamente. Aí a gente vai pro abraço, tudo bem. Agora sim, tem umas coisas que você fala, poxa, peraí, existe uma alta chance de instant payments, cara, decolarem sim. Seja numa visão com crédito, recorrência, Pix automático. Então, poxa, eu tenho que estar resiliente a isso. AI. A chance de a gente ter um step back em AI é baixa. Então, eu tenho que ser resiliente a AI. Questões ligadas à tokenização, CBDCs, acompanhar o mercado de stablecoin, cara, a chance é alta. Então, eu tenho que ser resiliente a isso. Essa tua visão de produtor é muito legal, Cava. Aliás, eu lembrei, quando você falou AI first, eu lembrei quando a gente trabalhava junto, em 2021, o Cava falou, tem que ser Pix first, Pix first, Pix first. Tinha razão. Agora, tinha razão. Gente, ó, eu vi a Jaque, ela já fez assim pra mim umas 15 vezes. Mandou a gente embora. Prometo, é a pergunta final aqui, tá, gente? Ó, primeiro, só para encerrar aqui, te ouvir, Ties, depois queria te ouvir, Cava, assim, uma pergunta bem ampla, mas porque de fato queria ter a visão de vocês, assim, o que vocês puderem apostar numa grande mudança aí nesse mercado de pagamentos para 2030. Qual seria essa aposta? Deixa eu voltar a bola de cristal para o Ties. Volta lá, de volta aqui. Bom, eu acho que, vou soar repetitivo aqui, mas acho que sem dúvida a AI vai transformar a forma como a gente vive, né? Então, o grande desafio que a gente tinha até aqui, e aí vou pegar emprestado o chapéu de produteiro do Cava, é que como
como indústria, a indústria tinha que prever e desenhar uma série de soluções para problemas, né? Pegar o caso do INSS que o Cava comentou. Então eu tenho um aposentado que vai lá retirar sua pensão no final do mês, idealmente ele vai manter o dinheiro na conta, etc. Mas aí ele tem um problema de biometria, eu não consigo identificar. Aí ele quer fazer um crédito, por exemplo, ele não sabe muito bem simular, etc. Como produto, como solução, a gente tem que desenhar uma série de coisas. Não, deixa eu colocar uma solução de biometria aqui, botar isso aqui no aplicativo. Agora tem todo o desafio do consignado, né, que está passando por essa transformação. Então, era muito difícil dar solução para tudo. O que eu vejo a gente vai abstrair a camada de desenhar a solução. O mundo deveria caminhar muito mais para eu ter uma plataforma ou estruturas de plataforma que vão entregar serviços específicos, um Pix, uma tokenização, um cartão, etc. E a gente vai deixar a AI resolver o problema na ponta. Legal. E a AI vai pensar, talvez seja o agente lá que vai conversar com o aposentado, confirmar que ele é ele mesmo através da biometria, que talvez ele nem perceba que foi feita, ajudar ele a tomar o consignado, executar um pagamento. Então, acho que a gente vai ver cada vez mais essa AI no dia a dia e menos os produtos e serviços, né? Menos um cartão, menos um aplicativo, menos uma biometria e cada vez mais a AI orquestrando esses vários meios de pagamento. De novo, é um pouco Minority Report aqui, né? o pensamento, mas eu acho que esse é para onde a gente vai. Quão rápido a gente vai chegar lá, vamos ver. Acho que ainda tem uma grande question mark aqui. Mas se eu fosse imaginar o futuro, acho que é assim que o futuro se parece para mim. Perfeito. E você, Cava? Bom, concordo, achei muito legal, concordo aqui. Talvez eu vou tentar agregar, assim, assino embaixo, acho que é um potencial aqui totalmente possível aqui no cenário de 5 anos. Eu acho que um ponto para olhar também, aí eu vou dar um pouco, talvez, uma perspectiva maior mundo, assim, existe uma tendência, essa necessidade de transferência de valores e resiliência se tornar cada vez mais global. Isso é uma coisa interessante, porque no mundo que começa, né, o mundo está cada vez mais se hiperconectando. As AIs vão se hiperconectar. Então, você já tem esse processo, né? Eu trabalhei uma época com supply chain. Na hora que você olha, eu sempre gosto de supply chain, né? Apesar de ter vendido a alma aqui para o setor financeiro. Na hora que você olha, você tem todo... porque a troca de mercadorias é que define o pagamento, né? Eu falei, cara, certo. Você paga para estar comprando tem uma algo, intersecção, né? Não é assim, também, né? Quero mandar dinheiro, né? Não ser doação, né? Acho que você está trocando algo. Então, assim, você acompanha esses movimentos, né? De cadeia de suprimento, tal, global, a evolução de interconexão está só aumentando. E aí, na hora que você olha isso, você tem a questão para PJs disso, e você tem a questão para PFs, as pessoas estão viajando mais, elas estão se comunicando mais, eu tenho um amigo em outro país, eu tenho família em outro país e tal. Então, assim, eu acho que existe também um movimento que você fala assim, intra-país, mas tem um movimento cross-países que ele deve se intensificar muito. E na hora que você olha os rails de pagamento, né, colaterais, garantias, segurança, numa visão cross-país, ela fica muito mais complexa e a gente está num estágio muito para trás. Então, quando você olha, né, pagamento 3 dias para chegar, né, num lugar, e você já começa a ter uma discussão disso envolvendo rails, de novo, mais tradicionais, né, desafiando um Swift da vida, alguma coisa assim, e aparecendo algumas coisas que eu acho que tem que se observar, a lá stablecoins, CBDCs. Interligação de CBDCs. Então, eu vejo que isso é algo que pode, no mínimo assim, como algo de monitoramento para próximos 5 anos é importante. Pode ter uma reconfiguração aqui, o início de uma reconfiguração importante, ela já está emergindo, né? Já existe aquela coisa, falar, cara, não dá para esperar 3 dias, não dá para não saber onde meu dinheiro está por 3 dias. E no mundo que fosse bem isolado, isso aí não seria tão crítico, mas a gente está no caminho contrário. Então, vejo para PJs isso de uma forma bem mais crítica, mas para PFs, para um certo segmento, especialmente mais afluente e tal, isso aqui também começa a ficar bem interessante. Bom, gente, olha, primeiro agradecer muito a vocês terem aceitado esse convite. Para a gente é uma honra, assim, de fato, estar com duas, acho, das maiores pessoas nessa indústria de pagamentos no Brasil. Esse foi o Nuclea Talks, pessoal. A gente está encerrando por aqui. Quem quiser saber mais sobre conteúdos de pagamentos, enfim, sobre a indústria financeira, pode procurar a Nuclea nas redes sociais, no YouTube, a gente tem Instagram, a gente tem a página no LinkedIn, a gente tem muito conteúdo legal onde a gente democratiza esse tipo de coisa, esse tipo de informação com o mercado, tá? Espero que vocês tenham gostado. Obrigado de novo, Cavagnoli, Chiesi, uma honra estar com vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí nas próximas. Tchau, tchau. Valeu.